outra vez eu digo: alegrem-se. É um convite a vivermos em alegria. Não qualquer alegria, mas uma alegria que brota da fé. Com este chamado a vivermos a fé em alegria, convido vocês a acompanharem esta celebração da comunidade evangélica de Confissão Luterana em Picada 48 Baixa, município de Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul. Alegrem-se sempre no Senhor. Pode parecer estranho a gente, neste tempo de pandemia, falar em alegria. Vivemos um momento de tantas dificuldades econômicas, medo de ficar doente, pessoas choram e sentem a dor da perda de entes queridos. Não é um momento realmente de alegria. Como então podemos falar alegrem-se? Mas aqui o convite é para nos alegrarmos em Deus, olhando para as suas promessas, lembrando de tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Podemos nos alegrar, não porque a realidade está boa e tudo está tranquilo. Podemos nos alegrar porque sabemos que não enfrentamos as dificuldades de forma solitária. Não estamos abandonados, mas o amor de Deus nos sustenta a cada novo dia. Por isso, fica aqui o convite. Alegrem-se sempre no Senhor. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Deus, Ele nos acolhe como seus filhos e filhas. Com amor, cuida de nós e nos mantém firmes na esperança. Celebramos o cuidado e o amor de Deus por nós. Deus ouve o nosso pedido de ajuda e com compaixão vem ao nosso encontro. Deus transforma o choro em dança alegre. Afasta de nós a desesperança e nos cerca de alegria. Convido para orarmos. Deus da graça e da paz, somos gratos pelo teu amor que nos traz vida, perdão, salvação. Guia-nos por meio da tua palavra, sustentando-nos nas incertezas e fraquezas. Ajuda-nos a discernir entre o bem e o mal e mantém firme a nossa fé. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a uma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste momento em que meditamos em torno da palavra de Deus. Você já precisou ficar alguma vez de vigia? Quem sabe quando acompanhou alguém que estava adoentado? O cuidado para com o outro exige permanecermos vigilantes. Temos que cuidar a hora de dar o remédio, observar se
a pessoa não precisa de nenhuma ajuda, como estão as suas necessidades. O vigia, ele precisa permanecer alerta. O vigia, ele não descansa. Pessoas que trabalham na vigilância de bancos, de empresas ou na vigilância pública precisam permanecer alertas para socorrer e ajudar, mas também para impedir que algum mal aconteça. O vigia busca a proteção e o bem. No livro do profeta Ezequiel, a tarefa de anunciar a vontade de Deus é comparada a um vigia. A fé nos compromete com o cuidado para com a vida e a busca do bem. Na fé, não estamos deitados em berço esplêndido, mas somos chamados a permanecer vigilantes, para que em nossa vida pessoal e na vida familiar, na vida comunitária, na vida em sociedade, prevaleçam o bem, a justiça, prevaleça o amor e o cuidado que vem de Deus. Convido para ouvirmos as palavras do profeta Ezequiel, no seu capítulo 33, os versículos de 7 a 11. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Deus coloca o profeta Ezequiel como vigia. Deus também te chama a mim, chama a nós que cremos nele a permanecermos como vigias. Para entendermos esta tarefa de permanecermos vigilantes, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que foi escrito pelo pastor Martin Niemöller em 1933. Este pastor, teólogo alemão, vivenciou todo este período da Segunda Guerra Mundial. Num primeiro momento, o pastor Martin, podemos dizer que de certa forma até flertou com todo o nazismo. Mas quando ficou claro quem era Hitler e o que ele queria, ele ainda tentou incutir alguma coisa de bom senso neste movimento nazista. Mas quando ele viu que não tinha jeito, ele foi para a
oposição aberta. Ele acabou sendo processado em 1938 e foi então condenado e foi enviado para um campo de concentração onde permaneceu preso, olhando para toda esta realidade que ele estava vivenciando durante este período do nazismo na Alemanha. Ele escreveu o seguinte texto: um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro amigo que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Aqui o pastor Martin, ele denuncia a indiferença e o silêncio. Alguns por medo, outros, quem sabe, por concordarem com o que estava acontecendo. Como as coisas aconteciam com o outro, eu não me incomodo. Deixa acontecer. É com o outro. Não reclamo, não protesto, faço de conta que não vejo nada. A indiferença e o silêncio não nos protegem, apenas nos tornam cúmplices da maldade. Será que eu sou responsável pela vida da outra pessoa? Podemos dizer que cada pessoa é responsável pelos seus atos, por aquilo que pensa, por aquilo que faz, por aquilo que deixa de fazer, e deve de assumir esta responsabilidade. Mas quando eu me torno consciente daquilo que é certo e errado, quando eu me torno consciente daquilo que é a vontade de Deus para este mundo, para a vida das pessoas, será que eu posso simplesmente silenciar quando vejo que a maldade avança, quando o pecado vai tomando conta, quando as injustiças prevalecem? Será que eu posso silenciar? Ou não sou chamado a permanecer vigilante, anunciando o amor de Deus, promovendo a paz, chamando as pessoas ao arrependimento? A fé nos traz compromissos, nos torna vigias, não para controlarmos a vida das outras pessoas, mas para que a vida ela aconteça em liberdade e a dignidade das pessoas seja preservada. Que Deus nos mantenha firmes na fé para permanecermos vigilantes, cuidando da vida e promovendo os valores do seu reino. Que o amor de Deus sustente a nossa vida e nos mantenha firmes na esperança de que a vida é maior do que a morte e do que a violência. Que o perdão se apresente como sendo o nosso caminho, para que nem o ódio, nem a vingança ocupem lugar no nosso coração. Amém. Senhor
fé estabelece uma relação pessoal com Deus, mas ela não é vivida de uma forma individualista. A fé é vivida em comunidade, em meio aos conflitos deste mundo. A vida em comunidade é vida em comunhão. É vivermos unidos ao redor da cruz de Cristo. A vida em comunidade não nos torna indiferentes, mas comprometidos com o testemunho do amor. O amor de Deus nos sustenta e nos faz viver em gratidão e generosidade. O amor de Deus nos sustenta, nos torna conscientes do que é a verdade, do que é a justiça, nos torna consciente dos valores do reino de Deus e faz com que a gente permaneça neste mundo vigilantes. Deus, Ele quer nos manter firmes nesta fé e quer nos acompanhar nesta tarefa de sermos vigias. Para isso, Ele também olha com amor e com bondade sobre nós e nos traz a sua bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus olhe com bondade pela tua vida e te proteja de todos os males. Que Deus te mantenha firme na fé e te conduza por caminhos de esperança. Que Deus te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a fé em alegria e testemunhe o amor com coragem e sabedoria. Siga na paz do Senhor. Amém.